Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Equilíbrio Cast, esse podcast semanal que visa trazer conhecimento, saúde, esporte, performance, tudo para vocês. E hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, que vai falar um pouquinho pra gente complementar, transbordar tudo isso para vocês. Mas antes, galera, eu queria pedir para vocês, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com as pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a esse transbordo de conhecimento, para que a gente possa ter muito mais saúde, qualidade de vida. E hoje o meu convidado especial é o Dr. Rodrigo De Carli. Para mim está sendo uma honra recebê-lo aqui, para que a gente possa realmente transbordar aí na vida das pessoas. Rô, seja muito bem-vindo ao Equilíbrio Cast. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui, né, reunido aqui com vocês e conversar, tentar trazer um pouco mais de conteúdo para o Equilíbrio Cast, tá? Muito obrigada. E tentar trazer alguns mitos e verdades sobre saúde, ansiedade, estresse, performance, qualidade de vida, sono, ansiedade, tudo isso a gente vai debater aqui hoje e espero que faça bastante sentido aí para vocês. Muito obrigada, é uma honra para mim estar recebendo você aqui, mais ainda fazendo parte da sua equipe, né? Eu sempre pedi muito a Deus que colocasse pessoas que realmente estivessem ligadas ao meu propósito de levar saúde e qualidade de vida, né? O meu trabalho através do alimento e cada um com a sua especialidade aí. Rô, se apresenta pra gente falando um pouquinho sobre a sua formação, por que você escolheu a medicina, a endocrinologia. Eu sou formado em medicina e logo depois eu fiz algumas pós-graduações. Eu fiz de endocrinologia e metabologia, fiz de medicina do esporte, ortomolecular e a última foi a do Dr. Laí Ribeiro, né, que é um médico aí bem renomado, bem conhecido. Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha uma questão de pensar um pouco fora da caixa, de pensar um pouco diferente do que a faculdade te impõe. Então, pra mim, não era só aquilo. Pô, doutor, eu tô com uma hipertensão. Então, tá bom, o seu remédio é esse aqui, ó, de uso oral e contínuo, pela manhã e pela noite. Até quando? Pra Volta sempre. daqui 30 dias. Volte em 30 dias, mas a pessoa vai ficar tomando aí um medicamento pra sempre, né? Colesterol, mesma coisa, remédio de colesterol. Remédio de diabetes, mesma coisa. E tudo isso tem cura. Tudo isso tem cura com mudança de hábitos, com a mudança da alimentação, com a mudança com o controle do estresse, atividade física, suplementação, etc. E aí eu fiz endócrino e também era meio que mais do mesmo. Então, doutor, eu tô com hipotireoidismo, então tá, você vai tomar esse remédio aqui em jejum, até quando? Para sempre. Eu ficava me questionando, falava, será que é isso mesmo? Será que Deus tem uma panelinha no céu e falou assim, essa pessoa vai ser hipertensa, vai viver de remédio pro resto da vida e eu não. Né? Então, na minha cabeça não tinha muito sentido isso. E aí eu comecei a me questionar de muitas coisas, comecei a pensar um pouco diferente no tratamento, em abordagens, e fui para a medicina do esporte, também para englobar essa parte da endocrinologia, mas também não me achei tanto. Né? Aí depois eu fui para a medicina ortomolecular, e por último agora eu fiz a medicina do Dr. Laí Ribeiro. E é uma medicina assim que, por muita gente, por algumas pessoas, até por médicos, médicos sem qualidade de vida, tá? Que falam isso. Ah, é charlatanismo, não funciona, etc. Mas você vai ver esse médico, ele tá lá indisposto, fadigado, estressado, careca. Tomando medicação. E a pessoa que fala que não funciona, ela nunca nem tentou, se permitiu usar isso aí e pensar um pouco diferente, né? Sim. E assim, aí eu fui pra medicina um pouco diferenciada. Então, peraí, a pessoa ela tá com hipotireoidismo, será que ela necessita tomar um selênio, um zinco, um magnésio, ver o iodo dela como tá? Ou é só o Puran da farmácia, o Levoide e tá resolvido? Da indústria farmacêutica, né? A indústria é assim, e a indústria é muito forte. E assim, o paciente ele não sabe disso. Então, ele não tem essa noção, esse conhecimento. Né? E aí, a hora que passa com um, passa com o outro, melhora, você vai vendo os pacientes melhorarem, então você fala, pera, então isso não é charlatanismo, não é mito, não é nada, eu tô vendo na minha frente. Tem uma evidência, Tem uma evidência. A evidência do exame, do estudo não tá dando. Mas você tá melhorando? Essa é a principal evidência. Evidência de estudo hoje, de exames, é tudo falho. E também tem uma tendência ali.
Sim. Tá? Eu vou te dar um exemplo que eu gosto de falar do remédio do colesterol, que é muito passado aí por cardiologista. Os vastatinas da vida, né? As estatinas da vida, né? Rosuvastatina, simvastatina, atorvastatina, etc. Quando você vai no médico e você chegou com colesterol ali limítrofe, um pouquinho acima, o médico passa o remédio. E cada vez esse colesterol vem baixando mais. Antes uns anos atrás, era 300, depois 250, 230, 220, agora está 190. A Por quê? referência. A referência, valor de referência. O meu acho que está 250. Mas vai no médico, passa o remédio, a pessoa volta com um pedaço de papel, tá melhor, e a pessoa, nossa, que maravilha, hein? Já Melhorou. se baseia ali. E acha que está bom, né? Acha que, pô, então o meu risco diminuiu? Pô, você não mudou dieta, você não mudou treino, você não mudou nada, você tá tomando um remédio alopático e isso vai te trazer benefício aonde? Então, assim, tem que se questionar um pouco. Sim. E inclusive é um dos remédios mais vendidos no mundo. Por isso que compra, né? Com estudo, etc. Pra você ter uma ideia, o estudo é assim, ó. 100 pessoas de um grupo tomam remédio. 100 pessoas de outro grupo não tomam remédio. Eles são acompanhados por 5 anos. Vamos supor que no grupo A, uma pessoa morreu. No grupo B, 2. Só que você tem que levar um monte de coisa em consideração aí também. Claramente. A diferença em porcentagem é 1%, tá? De 100 pessoas, Sim. uma aqui, de 100 pessoas, 2 aqui. Então, diferença de 1%. Só que tudo é como você põe também ali. De 1 para 2 é 50% ou 100%. Então, ele pode colocar, o remédio foi 50% eficaz. Já trazendo uma vantagem Já maior. trazendo uma vantagem, o pessoal que olha ali só o cabeçalho, não lê aquelas Sim. 10 páginas, 15 páginas, vê só o título, Rotula já rotula ali. fala, pô, vou tomar esse remédio aqui. 50% de melhora de evidência. Então, é assim, a vacina foi assim no Covid, né? Tem muitas coisas que são assim na medicina. E isso te incomodou, essa medicina, vamos se dizer, dos profissionais que só fazem a medicação, não tem esse olhar ali de realmente buscar um tratamento para cura, vamos Exato. assim dizer. Então, assim, hoje não é falando mal porque tem pouca demanda e às vezes é pouca demanda de médico. Tem bastante profissionais, mas contratam poucos. Então, para tomar conta de um plantão, às vezes no hospital, precisaria ter 10 médicos, mas Sim. tem 3. Sim. Então, assim, por conta também da folha de pagamento, né? Porque né, para gastar menos, mas a demanda de médicos baixa e o alto volume de pacientes. Não dá nem tempo de você, mesmo que você queira, orientar o paciente. E aí, infelizmente, é mais fácil medicar. É mais fácil medicar. Do que você orientar. E às vezes, se você não quiser medicar, você é visto como um mau profissional ainda. Pelo próprio paciente. Sim, é muito comum. comum. Passei nesse médico e não passou um remédio? Sim, até na minha prática clínica mesmo. Recebo pacientes no consultório que falam, eu passei no médico, fiz um exame, deu colesterol alterado e ele nem me medicou. Nem me medicou, É bem então comum. já criou esse paradigma aí. Sim. Não só na população brasileira, não. A gente vê isso no mundo inteiro. Afora também, né? Lá fora também. Sim. E assim, aí foi... Né, se você pensar que um cardiologista de uma cidade que tenha 3 mil habitantes e o cardiologista de Harvard, eles passam o mesmo medicamento. Então você fala, tem peraí, esse o padrão, cardiologista, querendo instalar né, o padrão, né? que é super renomado, né? Estudado pra caramba, pô, né? Eles estão passando a mesma medicação? Então não tá diferenciando, né? Se precisa, às vezes, de uma suplementação com magnésio, com vitamina D, com hormônios. Não viram isso e te passam a medicação. Às vezes você não tá hipertenso Sim. por falta do remédio. Você tá hipertenso por hormônio, pela alimentação, Outras álcool, questões. insulina alta, ácido úrico. Outras questões que têm que ser abordadas. O paciente tem que tentar ajustar isso, tá? Olhar e aí vai ter né? um olhar mais 360, né? Sim. E melhorar a qualidade de vida desse paciente. E hoje, então, você, né, atua com a medicina preventiva, tendo esse olhar, né? Até costumo falar para as pessoas, com o Dr. Rodrigo é bem assim, se você toma remédio, ele vai fazer por onde investigar, tratar a causa para te libertar da medicação. E você recebe, assim, confrontos em relação a ter essa prática na sua atuação? É que eu fui começando a trazer os pacientes, então ele já vem, né, com um olhar um pouco diferenciado. No começo sim, mas agora tem muita indicação, tem fila de espera, etc. Então a pessoa já vai sabendo, você vai passar com o Dr. Rodrigo
E ele não vai ser mais um que vai te passar essas medicações, Só não. mais um, né? Ele vai ver seus hormônios, ele vai ver suas vitaminas, ele vai ver como tá a sua dieta, vai encaminhar pra Nutri, a Nutri vai ver também como tá tudo certo, vai fazer um cardápio, vai botar ali pra pessoa se alimentar melhor, vai ter uma suplementação, de forma que se tomar medicamento, pra gente poder tentar, não tô falando que a gente vai conseguir, mas Sim. que a gente tente Buscar tirar. meios e caminhos para não ser dependente, porque, gente, é o que eu sempre falo, a gente precisa ter dos hábitos saudáveis o nosso remédio, a prevenção, realmente a cura. Ninguém nasceu para tomar remédio pro resto da vida, Exato. né? Então a gente precisa fazer do estilo de vida mais saudável pra gente, né, Uma curar. coisa que tá bastante comum, né, que subiu muito, cresceu bastante, foi a questão da ansiedade. Aí vem uma piora do sono, vem uma piora alimentar envolvida. Já se foi muito presente e com todo o cenário de pandemia que a gente vivenciou, se tornou extremamente, né, um boom assim muito grande. As Sim. pessoas muito mais acometidas pela ansiedade. E aí, com essa ansiedade, você busca um psicólogo, um psiquiatra. O psiquiatra, ele entra com a medicação. Uhum. Às vezes, a pessoa não tá... Ela A não tá ponto ansiosa. de precisar da medicação. Às vezes ela não tá ansiosa porque tá faltando medicamento nela. Às vezes ela tá ansiosa porque tá faltando vitamina, faltando hormônio, né? Faltando algum nutriente, algum cofator para subir neurotransmissores. Às vezes tá faltando uma melhora do intestino dela. E aí, sim, isso não é muito abordado também. Sim. E aí entra a medicação. A pessoa pode até melhorar, mas depois pode trazer uma piora de uma indisposição, né? A medicação, ela vem, né, tamponando, só que ela não vai aumentar, vamos se dizer, produção de serotonina, de dopamina, ela não vem trazendo ali os hormônios positivos e trazer esse equilíbrio, né? Ela baixa aqui, mas os hormônios que a gente precisa melhorar continuam baixos, baixos. Se não tiver uma melhora realmente como um todo. Porque a gente tá falando da indústria farmacêutica aqui, ela é forte, ela sabe que, peraí, se eu subir esses neurotransmissores todos, essa pessoa melhorar, a certo ponto da gente tirar a medicação. Vai deixar, a gente tem... Mas como que a gente faz para essa pessoa ficar bem, mas ainda continuar usando o medicamento? Sim. Para ela tomar o remédio não 2, 3 meses, e sim 20, 30 anos. É a recorrência que dá o lucro. E assim, a gente vive nessa bolha, né? São poucos médicos que se questionam dessa maneira e pensar um pouco diferente. Peraí, vamos buscar, pode até ser que você entre com remédio aqui, pode até entrar com a medicação, mas... Em alguns casos realmente é necessário, alguns casos né? realmente é necessário. Chega ao extremo. Mas será que é todo mundo? Toma aqui a medicação. E precisa tomar pro resto da vida, precisa né? tomar pro resto da vida? Sim. Assim, quando o paciente começa a se questionar e quer mudar, e quer desmamar, e quer pensar também um pouco diferente, fica mais fácil. Mas no final o paciente fica naquele padrão lá e é bem difícil até de você mudar crença e paradigma desse paciente. Sim. E o que eu percebo também, Rô, na minha prática clínica, que muitos profissionais parece que têm medo de pedir exames, né? Então, às vezes, fala de pedir exames para os pacientes, eles têm um certo receio, né? Porque hoje tem-se a referência, mas a gente que trabalha muito com essa medicina preventiva, a gente sabe que valor de referência não é o ideal. Sim. A gente precisa trabalhar, né, com outro pensamento. Então, às vezes, o paciente até passa um profissional, ele traz um exame, mas está totalmente incompleto. E para a gente fechar realmente um diagnóstico de uma patologia, a gente às vezes não precisa só de um exame, a gente precisa de um contexto todo, né? Essa parte de valor de referência também é outra coisa que tem muitos pacientes que vêm e falam, mas eu já passei em diversos médicos, já fiz um check-up. Primeiro que o check-up que fez é um check-up de 5 páginas. Então, já não é um check... A pessoa acha que é um check-up, né? Porque passou, fez né? Tem colesterol, hemograma, função renal, hepática, mas não é um check-up completo mesmo. Então, avaliando aí os hormônios, as vitaminas. Avalia marcadores principais, né? Vai pensar, vamos ver uma glicose para avaliar diabetes. Gente, só a glicose, você não consegue ter um diagnóstico de diabetes só com o exame de glicose. Sim. Você precisa ter outros marcadores. E muitas vezes a pessoa se baseia somente ali na glicose, né? É isso. E assim, então a gente tem essa parte dos exames e também saber avaliar exames. Então, tem muito paciente que vem também comigo e fala, mas eu já passei em diversos médicos, não tem alteração nenhuma, meus exames estão bons. Aí eu falo,
mas não passou comigo ainda. Não É. vou achar aqui a Aí alteração. você vai analisar, ele tá dentro de uma Do valor de referência. referência. Por exemplo, uma vitamina D, que tem lá o mínimo de 20 e o máximo de 70. A pessoa tá com 20,1, tá ótimo, mas a pessoa tá lá indisposta, né? Totalmente Perdendo a chance, às vezes, de sonolenta. suplementar algo Sim. extremamente benéfico por conta de um valor de referência estar ali dentro da média. Sim. Tá? Então, é ideal, né? Exemplo da vitamina D, no meu consultório, que eu deixo meus pacientes, é acima de 60. Então, a pessoa, né? A maioria dos médicos vai achar isso um absurdo. Mas a maioria eu tento botar os pacientes lá Sim. com vitamina D acima de 60. A ferritina, acima de 70. Sendo que o valor de referência às vezes dá 10, 15. Às vezes a pessoa chega com 20 de ferritina e já tá normal. E são marcadores, gente, que é como a gente fala, às vezes a pessoa não está ansiosa com outras patologias, ela está com falta, deficiência de nutrientes, né? Que é muito comum isso, a gente vê na prática clínica. E não é realmente só também aplicar ali a suplementação de vitaminas, tudo. A gente tem todo um cenário, né? Eu Sim. sempre falo que antigamente o profissional, eu quero buscar emagrecimento, eu vou só no nutricionista, ou eu vou só no educador físico, ou passo só no médico. Mas hoje a gente vê que a gente tem a medicina multidisciplinar, né? A equipe multidisciplinar. Então, realmente, o paciente ele precisa dessa equipe para realmente atingir ali os objetivos, né? Principalmente se ele não tem um profissional que pensa além da referência, que trabalha com além da referência. É muito importante. Então, né, recapitulando dessa parte aí, o valor de referência não quer dizer muita coisa. Até para o paciente saber isso. Então, tem que buscar, Tem coisas, vou dar um exemplo. O ácido úrico tem alguns exames que falam que até 7,5 é normal. A pessoa chegou com 7,3 já tá ruim. Porque eu sei que é ruim, tá alto. Homocisteína é um marcador também de inflamação, né? Tem a ver com as vitaminas do complexo B, B6, B9, B12, Sim. ajuda a cair. Então, às vezes, a B12, valor de referência, de 130 a 930. Imagina que eu atenda 10 pacientes no dia, um tá com 130, normal. 300, normal. 400, normal. 600, normal. 900, normal. Tá todo mundo normal. É o caso que eu sempre explico para as pessoas da questão do diabetes. Eu tive diabetes do nada. Não, você não teve diabetes do nada. Você já estava sinalizando uma resistência à insulina, que muitas vezes estava só ali no valor ideal há um tempo. Você não mudou todo o contexto, todo o cenário, tratou. E aí você foi deixando, virou o diabetes. Mas já estava sinalizando uma coisa mais tardia. Insulina, pelo exame também, o valor de referência é de 2 a 25. Passou de 8, a pessoa já tá com uma resistência insulínica. Resistente. Então já tenha uma atenção, porque se você não Mas cuida, imagina que passou em 55 médicos, essa pessoa, com 15. Só que o valor de referência tá 2 a 25, passou nos 55 e 55 toda falar a referência, que não tá muda normal. nada, aí chega, tive diabetes do nada. Exato. Né? Então, né, por isso que entra Precisa essa parte ter bastante atenção. da dieta, da atividade física, Sim. né? Tudo isso. E, Rô, eu sempre explico para as pessoas que quando a gente visa um objetivo, seja ele emagrecimento, ganho de massa muscular, qualquer outro que seja, não adianta ter a melhor dieta, não adianta ter a melhor planilha de treinamento ou passar alguma medicação se a base não tiver estruturada. Eu vejo muito você explicar isso sobre na sua prática clínica, que é a base, sono e intestino, né? Hoje a gente pega muitas pessoas, principalmente mulher, tá? Mulher é mais comum que o intestino seja um pouco mais preguiçoso, mais constipada. Mulher também é um pouco mais ansiosa do que o homem. Infelizmente, as pessoas acham normal o intestino não funcionar todos os dias, né? E às vezes a pessoa fala assim, como que tá seu intestino? Funciona bem, funciona dia sim, dia não. Pra essa pessoa tá ótimo já. E não é não, o ideal é funcionar todo dia. Sim. Às vezes até mais de uma vez no dia. Tá? Mas pelo menos uma vez no dia. Então o intestino, ele produz O intestino produz mais de 30 neurotransmissores. E o principal deles é a serotonina, 90% dessa produção é intestinal. Então, como que um psiquiatra não sabe disso? Peraí, como tá seu intestino? Como tá sua dieta? Você tá comendo besteira todo dia? Você tá indo no McDonald's toda semana? Passar a medicação se não trata essa base. Se não trata a causa. Se não tem uma base para produzir essa serotonina, né? Você tá bebendo álcool quase que diariamente, tá se alimentando mal, não tá sedentário, não tá liberando beta-endorfinas, não tá melhorando essa questão de neurotransmissores, então só entra com a medicação. Mas não foi realmente na causa. Na base. E aí o paciente fica anos ali tomando a medicação. E às vezes essa pessoa tá com o intestino ruim, ansiosa, sono ruim, meio deprê, indisposta, foco ruim. E às vezes é uma mesma causa, só que ela acaba indo no médico, no gastro,
Às vezes piora a pele também. Então vai num gastro, vai num dermato, vai no médico do sono, pode dar dor de cabeça. Muitos pacientes que estão com o intestino Sim. mais constipada, mais ansiosa, tem queixas Eu vejo muito de isso, cefaleia ou gente. O enxaqueca. pessoal tem dor de cabeça, mau humor, indisposição, e às vezes, né, não é aquilo que a gente fala, não é preguiça, não é que você tá com uma doença, é o intestino que não tá funcionando. É o intestino. O intestino é uma das causas principais. E assim, hoje em dia, num dia tão corrido, atarefado, que a gente tem que fazer 1000 coisas, cuidar da casa, da família, do trabalho, o WhatsApp são 80 Constante. mensagens por dia, etc. Então, vale a pena também você falar assim, pô, eu não tomo nenhum suplemento, nenhuma vitaminazinha, né? Então, será que eu consigo ter tudo isso na dieta, realmente? Que é bem difícil. Mas mesmo que a pessoa se alimente bem, antigamente, você via que num tomate, num livro, tava lá que tem selênio, zinco, aquela coisa. Hoje em dia, o mesmo tomate já não tem tudo isso de nutrientes. Então, mesmo que a pessoa se alimenta bem, vale a pena sim avaliar exames, ver hormônios, ver nutrientes, passar uma suplementação. Aí tem a dieta que melhora. Essa pessoa começa a mudar poucas coisas, ela já muda totalmente a qualidade de vida. Com certeza, porque antes, realmente, as pessoas não tinham uma rotina tão acometida, ligada no 220 como é hoje. E mesmo tendo uma rotina de alimentação mais saudável, a pessoa toma água, às vezes o intestino funciona, mas só da alimentação a gente não consegue ter ali a manutenção realmente para todo, né, desses nutrientes. Então, às vezes você vai sentir essa indisposição, esse cansaço, várias outras questões, porque precisa, né, as suas referências estão até abaixando, né? Outra coisa, a gente falando em intestino também, o intestino funciona, meu funciona, mas será que tá bom? Então, funcionar é uma coisa. Mas será que não está inflamado? Qual é a qualidade Como está a sua imunidade? Sim. A imunidade também tem muito a ver com o intestino. Então, às vezes, essa pessoa vive com rinite, com sinusite, com bronquite, amidalite, tudo isso é asma, inflamação. candidíase. Tudo isso está muito ligado ao intestino. Sim. Só que vai no médico também trata o sintoma. Passa 1, 2 meses, essa pessoa está doente novamente. Volta a ter. Volta de novo. Então, a principal causa é melhora da dieta, aquela coisa toda, hidratação. E a gente começa tratando pelo intestino, né? Começa tratando pelo base, intestino. Tudo passa pelo nosso intestino, toda a absorção acontece no intestino. E você falando aí dessa questão de imunidade, né? Abri a caixinha de perguntas aqui e a pergunta que mais caiu, né? Relacionada ao Covid. Tomar ou não vacina? Seu posicionamento sobre a Covid, doutor? É um posicionamento um pouco polêmico, então nem gosto de falar muito sobre isso, mas eu não sou muito a favor não dessa quinta, igual tá aí na quinta dose. Já tá na quinta dose. Já tá na quinta dose. E assim, 5 doses em 2 anos de um vírus que você ainda pega, né? Então outras vacinas, né, você toma e você não pega. E assim, é uma vacina a cada 15 anos, né? Tem um reforço. E não é um reforço a cada 6 meses. Isso está sendo muito frequente, né? 2 anos a quinta dose. 2 anos a quinta dose e o pessoal tá lá botando o braço. Então, como eu falei, eu gosto de me questionar. Se eu visse que realmente é uma vacina que a pessoa não tá pegando Covid e tá, né, trazendo benefícios, mas tá trazendo bastante colateral, tem muita coisa envolvida aí no meio. Seus pacientes têm se questionado de alguma coisa diferente que tem sentido após vacina ou Covid? Tem algumas alterações cutâneas que tá dando, queda de cabelo, perda de foco, de memória, alteração do ciclo menstrual. Muitas vezes só após vacina, sem ter contraído Covid. Sem ter contraído Covid, exato. E aí quando você vai ver, a única coisa que mudou é que a pessoa tomou 4, 5 doses da vacina. Mas aí é a questão de avaliar com o seu próprio médico, conversar e ver o que faz sentido ou não. Okay. Tá? E questionar um pouco. Sim. Não é que estão falando que não aceitar tudo, né? Não acertar tudo, Essa que é a ideia, né? Ficar o questionamento. Ainda, voltando a falar um pouquinho do intestino, né? Que eu tô trazendo as perguntas da caixa, o pessoal perguntou sobre a desparasitação também. A gente falou, mas não é algo que tem que ser feito só na infância? Como adulto piorou, né? Na infância ainda você tá com seus pais ali, né? Você não faz a compra sozinho, você não tem um cartão de crédito, você não vai no restaurante. Então, fazem na infância por conta que a criança fica mais, né, sujeita mesmo. Mas o adulto, ele pede um iFood, para numa conveniência. Hoje em dia, essa praticidade aumentou demais. Muito. E
Tá bom, a comida chega boa, mas será que ela tá numa conserva boa, numa higiene super adequada, etc? Isenta das bactérias ruins, né? Exato. Então, assim, com toda certeza vale a pena essa desparasitação. E ideal também é que seja na lua nova. A próxima lua nova agora é dia 20/4. E né, fazer essa desparasitação na lua nova, porque os vermes saem do tecido para copular, fica mais certeiro o tratamento. Então, inicia-se o processo de desparasitação sempre a cada lua nova. Na lua nova, exato. E aí vale bem a pena também, porque o alimento, ele já vem até contaminado, às vezes, no próprio supermercado. Sim. Então, a gente está sujeito aí a um monte de coisa no nosso dia a dia. Tem realmente, isso não é mito de que verme parasita exista. Depois, eu posso até postar uns vídeos aí de alguns intestinos, está lotado de verme parasita. Tem muitos sintomas que estão relacionados, que às vezes o médico se questiona de muita coisa, que é o rodapé de livro, putz, será que aquilo, será que aquilo outro, e esquece do básico do básico. É como a gente mencionou, às vezes tratar somente a base, né? Melhorar o sono, melhorar o funcionamento intestinal. Melhorar tudo. Você evita, né, você melhorar medicação. o seu intestino, o seu sono aí, é 80% que você já tá melhor aí em tudo. Com certeza, com certeza. Outra coisa também que o pessoal perguntou muito de questão de medicação. É muito recorrente, né? As pessoas se automedicarem, né? Sim. Tem muito essa questão. E tem muito do brasileiro. Aqui tem uma farmácia em cada esquina. Sim. Farmácia 24 horas. Tem locais fora aí do Brasil que não tem farmácia 24 horas. E é mais difícil de encontrar. Para ter tanta farmácia, tem que estar dando lucro. Senão a pessoa não ia falar, deixa eu me empreender construindo, né, criando aí farmácias. Então tem muito disso, o próprio farmacêutico indica, essa pessoa já está acostumada, essa pessoa vive com uma dor. Às vezes ela está com a dor relacionada à falta de atividade física. Sim. Em vez de começar a treinar, fica tomando remédio. Entendeu? Então, refém da medicação. E às vezes vai no médico, você tem que tomar medicação mesmo. Tá na referência, né? Tá saudável, o treino, uma atividade física, uma perda de peso. Dor de cabeça também. Putz, estou com dor de cabeça quase que diária. Vai lá na farmácia e compra uma Novalgina, Sumax, algo do tipo. Então, virou muito recorrente. Então, com uma perda de sono, também vai entrar algum medicamento para dormir. Algum medicamento depois para acordar. Algum medicamento para se manter menos ansioso durante o dia. Sim. E ficou essa recorrência aí. E, Ru, ainda falando um pouquinho dessa questão de pandemia, né? As pessoas ficaram cada vez mais acometidas ali pela ansiedade, né? Hoje você tem algum protocolo que realmente você aplica voltado mais de vitaminas e nutrientes para trabalhar essa ansiedade? Alguma coisa diferente que você faça na sua prática? Então, normalmente eu tento fazer uma cascata que é a da serotonina, que é o principal neurotransmissor envolvido com isso. 5-HTP, a melatonina é o final da cascata, tem o triptofano. Passo magnésio ajuda, tá? Teanina, valeriana, passiflora, mulungu, cavacava, tem muito fitográfico. Você vem trabalhando somente com a fitoterapia natural. Sim, rhodiola rósea, zembrim, ácido fólico na forma metilfolato, vitamina B12, vitamina D, avaliar os hormônios. Então temos que ver também como estão os hormônios dessa paciente. Eu vou te dar um exemplo, tá? Muitas pacientes tomam muito anticoncepcional. Então, o anticoncepcional virou algo aí que... Virou rotineiro. E o anticoncepcional traz diversos malefícios, tá? Ninguém se questiona, a pessoa vai tomando lá anos e anos a fio. O que acontece? Altera os hormônios, tá? Diminui esses hormônios. A pessoa acha que quando ela tá com muito hormônio, ela fica mais estressada, mais ansiosa. Na verdade, não. Ela fica se ela tiver um nível de estresse elevado, se estiver tomando hormônio não bioidêntico, os hormônios meio maluco, a academia pega lá e toma uns levanta a mão na academia, eu quero um hormônio, né? E aí sobe muito. Desse nível, sim. Agora você vou dar um exemplo. Testosterona da mulher. Ela tá com 10 de testosterona. Ela foi pra 40? Ela não está mais estressada. Ela está mais calma. É a mesma coisa do homem. Testosterona do homem. O valor de referência, na média, tá? De 200 a 800. Se você pega esse homem com 200 e o mesmo homem com 800... São personalidades totalmente diferentes. Ele tá mais disposto, o libido melhora, ele tá menos ansioso e menos estressado, porque ele responde melhor por conta da testosterona. Sim. Ganho de massa muscular, queima de gordura. Oxidação de gordura, né?
Agora, se ele saiu de 200 para 2.000, 3.000, 5.000, aí sim. Mas o ideal é só deixar no fisiológico, mas no suprafisiológico. Mesma coisa da mulher, os hormônios da mulher. Então a gente tem que avaliar tudo isso e tentar ir na causa, passar essa suplementação. Ah, mas não tá dando certo. Aí talvez entre com a medicação. Mas não, putz, nem vi nada, nem vi seu exame, tá aqui a Olhar medicação todo o cenário ao redor, né? e tá, né? E Sim. tá resolvido. Essa pessoa pode até melhorar. Mas às vezes ela tá fadigada, não quer fazer nada. Ela melhorou da ansiedade, mas tá mais indisposta. Sim. Tá mais desfocada, tá com uma piora de libido. Então tem algumas coisas que melhoram por um lado, pode piorar por outro. Sim, na minha prática clínica mesmo, né? Eu sempre vejo lá os pacientes que às vezes estão mais acometidos pela ansiedade e aí acaba tendo uma impulsividade alimentar muito maior de Muito maior. trazer aquele conforto nos alimentos, né? E eu sempre falo, quando você tá ansioso e quer comer, você não quer a cenoura. Você quer ali realmente, né? Aumenta a grelina, você quer carboidrato. E eu sempre falo... Que é o bolo de cenoura. Com chocolate e É. açúcar. Então eu sempre falo, a gente precisa olhar realmente a questão dos seus exames, né? A gente já vê estudos que correlacionam que vitamina B12 mais baixa, a pessoa vai realmente se sentir mais ansiosa, né? Sim. Então a gente precisa realmente tratar além da base e a gente precisa sempre estar olhando esses exames, né? Fazendo a suplementação adequada. É importante, né? É a base inicial, você comer saudável, você praticar atividade física. Mas as pessoas precisam também olhar os exames, não negligencie isso. Então, é importante fazer exames, pessoal. Exame, atividade física, dieta, uma melhora da qualidade do sono. Então são coisas bestas que somadas faz uma grande diferença. Muito. Que a pessoa, né, vê como besta, na verdade. Eu vou dar um exemplo do sono. A hora que a pessoa dorme é de extrema importância. Então, vamos botar aqui duas pessoas. As mesmas pessoas, tá? Uma dormiu das 8 às 4 da manhã. São 8 horas de sono. E a mesma pessoa, digamos que ela tá indo dormir, mudou, né? A rotina dela. E ela está indo dormir das 2 às 10 da manhã. São 8 horas também. Então, 8 horas, das 8 às 4. Mas em horários diferentes. Em horários diferentes. E das 2 às 10, 8 horas também. Cronologicamente, hora de relógio é a mesma coisa. 8 horas. Fisiologicamente, para o seu corpo, é totalmente diferente. Essa pessoa que dormiu das 2 às 10 da manhã é como se ela tivesse dormido realmente 3 horas. Sim. Tá? Porque passou da 1 da manhã, por conta de ciclo circadiano, ionização do sol na Terra, neurotransmissor, hormônios, é como se essa hora cronológica equivalesse a 20, 30 minutos. Você já cortou uma boa parte da boa produção ali para você realmente ter esse descanso, Exato. né? Pode reparar. Tem, né, a gente acha que é mais idoso. Pô, o idoso acontece isso. O idoso vai lá, dorme das 8, acorda às 4 da manhã, faz tudo. Cuida do rancho, de não sei o quê, né? Tem aquela disposição admirável. Disposição admirável. E a pessoa dormiu 2 da manhã, acordou às 10, tá cansada ainda, Sonolenta. indisposta, sonolenta o dia inteiro, à base de café. Essa pessoa que dormiu das 8 às 4 da manhã, das 8 até meia-noite, 1 da manhã, é como se ela já tivesse dormido cada hora equivalesse a 2. Então ela já dormiu 8. Esse é o sono reparador. No total ela dormiu 10 horas. Ó, diferença tá de vendo? 10 para 3 horas. Sim. Então as pessoas estão se matando num grau altamente elevado por conta da hora que vai dormir. Então, galera, a noite foi feita para dormir e dormir cedo. Caso você não consiga, por motivos de trabalho, né? Aí que é mais importante ainda você tá com a sua alimentação, rotina de atividade física, exames em valores ideais, porque você já tá indo contra o ciclo natural por algum motivo realmente que você precise. Mas você precisa estar com a sua base muito bem estruturada para não sentir tantos impactos que isso vai causar no seu corpo. Exato. E cada vez mais cedo, né, Rô? Cada vez mais cedo. Rô. Antes era um pouquinho mais tarde. É. Inclusive algumas doenças. Hoje em dia você pega Sim. jovem infartando. Sim. Jovem com Aos diabetes, 20, 30 hipertensão. anos já desenvolvendo Que era uma tudo doença isso. que falava, é a doença do idoso, é doença da É. pessoa que vai envelhecendo, né? É normal. Não é normal, não. Não é. Você não tem que ter nada. Pra ser Sim. sincero, não tem que ter nada. Não tem que ter demência, Alzheimer, Sim. diabetes, nada. Tem que realmente cuidar. E, Rô, o que você deixa de orientação, uma dica para uma pessoa que ela tá ali, realmente, acorda cansada, estressada, ansiedade, intestino não funciona. Uma dica, uma base simples para ela começar a fazer a partir de agora na vida dela. O principal, uma dica aí simples, é atividade física. Ah, mas eu não tenho tempo, não dá, eu não consigo, né? Então,
ou pra começar, você não precisa fazer muito. Você também não precisa ir virar o Arnold Schwarzenegger. Até porque a Organização Mundial da Saúde preconiza que para você deixar de ser uma pessoa sedentária, você tem que praticar 150 minutos por semana. Sim. Você tem 7 dias aí para você sair do sedentarismo e não necessariamente a musculação dentro da academia, que muita gente deixa de ir porque acha que é isso. A pandemia veio para provar que toda e qualquer atividade que você consiga ter ali uma certa frequência no seu dia já se considera. Então, uma caminhada, subir dessa escada, pular uma corda, é uma atividade física, né? E o que eu oriento alguns pacientes é preferível, tá? Na minha visão, que ao invés do paciente ir, exemplo, 2 vezes na semana, 60 minutos, no total 120, eu prefiro que ele vá 6 vezes na semana, 20 minutos, do que 2 de 60. Fracione, porque cria um gatilho, um gatilho mental também. Quando você não vai, você mesmo fala, putz, espera aí, eu não fui. Deu 20 minutos, eu não consegui arrumar 20 minutos no meu dia. Tá bom, o dia tá tarefado, putz, nem que seja de manhã, na hora do almoço, de noite. Mas quando é 20 minutos, é mais fácil. Sim, tá? do que às vezes você tem que cuidar de pensar filho. em 1 hora, às vezes né? você fala, putz, é 1 hora, mas eu tenho que me trocar, eu tenho que pegar o carro, estacionar, parar o carro, Se esperar. tornam 2. Se torna 2. Mas se você falar, pô, é 20 minutos, eu posso fazer, eu subir escada. Na sala da minha casa, Posso põe fazer um na sala da vídeo. minha casa. Põe um vídeo no YouTube. Tem muito conteúdo bom no YouTube aí. Sim. Inclusive, uma outra dica é vídeos no YouTube. A pandemia veio pra provar isso, né, gente? Bob Proctor, Tony Robbins, Zig Ziglar, Brian Tracy, Sadhguru, Hélio Couto, Nando Pinheiro, José Roberto Marques. Tem um monte que você coloca ali no YouTube e você começa a ver esse conteúdo. No primeiro dia não dá nada. Faz isso o ano inteiro. Trabalha o 1% todos os dias, 1% né? todos os dias. Aquele mini hábitos que realmente, eu falo, você vai sair da condição da motivação, que ela tem hora e data para acabar, para realmente instalar a disciplina. Tem uma filosofia chamada filosofia Kaizen, que é dos japoneses. O Japão saiu de um país 50% destruído, né, na guerra, para ser a terceira potência mundial. E como que eles fizeram isso? Uma filosofia chamada filosofia Kaizen, que ele melhora contínua, 1% melhor. E os japoneses têm muito disso. De propósito, de pouco em pouco, de grão em grão, a galinha enche o papo. Sim. Então é aquela melhoria contínua, né? De forma... tem até uma filosofia, né? Não sei, agora não sei se é a ayurvédica, não lembro, que é a jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Sim. Então você começa com o primeiro passo e as coisas vão puxando, uma vai puxando a outra. E, infelizmente as pessoas querem pra ontem, elas querem começar já, sai do consultório com a dieta, já quer comer saudável, já quer perder 10 quilos, já quer fazer atividade física, já quer, né, fazer várias coisas, mas eu sempre falo, gente, é 1%. Né, para você atingir o 80-20, não precisa virar uma bola radical. Exato. Mas para você, e até para você conseguir manter isso aí. Sim, com certeza. A gente se difere já até um pouquinho nesse assunto que a gente vai entrar aqui. Você atua também como a medicina do esporte hoje, né? Quando a gente realmente fala de atletas, é um outro padrão dentro daquilo que a gente prega do 80-20 para o dia a dia. E como a medicina atua na questão com os atletas, Rô? Atleta realmente é uma coisa fora da caixa. Então, assim, não dá pra pessoa tentar se comparar a atleta. Porque o atleta faz isso, o atleta faz aquilo, o atleta come 10 vezes no dia, etc. Então é algo, assim, extremamente fora da caixa. Então exemplo, tá? O atleta come de 3 em 3 horas. Tá, mas a pessoa é atleta. Não dá pra pegar todos os pacientes ali e falar, você vai comer 7 vezes no dia. Às vezes não tem necessidade. Às vezes a pessoa já tá com uma resistência insulínica ali, às vezes está numa correria que não faz muito sentido no dia a dia dela. Às vezes a pessoa também... Né? É entender também o paciente. A individualidade. Né? Você vê um paciente que, putz, doutor, é difícil eu parar ali no meu serviço e tá comendo, né? Ou eu não gosto de comer. Então, tem toda essa questão que tem que ser abordada. Analisando individual. E a parte do atleta, então, realmente é algo que é bem individual mesmo. Porque a diferença... O pouco que muda ali já é a diferença, das vezes, da pessoa subir no pódio ou não. Então, como é um negócio muito... a concorrência é muito grande, então tem uma suplementação muito, muito certeira, tem uma dieta que tem que estar bem ajustada. Ele tem que manter o 100%. Ele tem que manter assim o 100%. Dizer, né? O Michael Phelps, ele fala numa entrevista
que durante 5 anos ele não perdeu um treino. Ele nunca faltou um dia. Foram todos os dias, 365 dias no ano. Durante 5 anos, que ele não queria ir, não tinha motivação nenhuma, zero, mas ele foi durante 5 anos. E essa é a diferença que faz a diferença. Eu vou te dar um exemplo do Kobe Bryant também, que é outra mentalidade. Sim. Quando ele começou a ficar acima do nível dos concorrentes dele, é porque ele tá fazendo um treino a mais por dia, né? Então ele treinava igual os companheiros, que treinavam média de 3 treinos por dia, só que ele fazia 4. E o pessoal também descansava no final de semana, ele não. Ele tava ali na constância. Então essa diferença de um treino por dia, mais 2, 3 treinos no final de semana, tá? 7 treinos a mais na semana, 365 treinos no ano, é a diferença que trouxe ele para ser um dos melhores da atualidade. Michael Phelps também. Então quando você vê essa pequena diferença somada, traz um grande resultado. É a mesma coisa que a gente fala de dieta, de treino, de sono. A gente fala, pô, vou melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu bebo todo dia. Eu passo a beber dia sim, dia não. Pô, eu saí de 365 dias para 182. Você já cortou pela metade, Você já nem cortou percebeu. pela metade, nem percebeu. Entendeu? Você não zerou o álcool, mas Sim. eu já diminui pela metade. Então, algumas coisas aí somadas que vão trazer um grande resultado. Então, hoje, para quem, né, o desportista ali, o amador, ele treina e ele quer se tornar, tem o pensamento de se tornar um atleta, independente da modalidade, é importante o acompanhamento com o médico. É importante. A gente tem que avaliar como tá os hormônios. Às vezes essa pessoa tá num overtraining, tá caindo hormônio pra caramba, tá ficando doente. Então, como que eu faço pra não ficar doente? Porque senão eu perco o treino. Sim. Como que eu faço pro meu rendimento não cair? Porque dependente... Outra coisa também, tem que ter um mental bom. Por isso que eu falo dos vídeos, etc. Às vezes você é super bom, você ganha de todo mundo, mas na hora de ir num evento, numa competição, você é amarela. Porque também tem a parte mental. É igual muita gente que vai fazer prova, vestibular, prova de concurso, público. Essas pessoas, às vezes, elas são... por isso que eu sou até um pouco contra essa parte. Porque às vezes a pessoa ela é altamente qualificada. Sim. E ela vai passar por uma pressão de momento ali, né? E às vezes ali, você chegou na primeira prova ali, algo já não foi tão bom, a autoestima cai, Sim. já faz uma prova ruim e não passa, só no ano seguinte. Sim. E essa pessoa tá lá estudando 10 horas por dia. Então a parte mental também tem que estar bem ajustada. Então o atleta tem que ter um mental bom, tem que estar se alimentando bem, o intestino tem que estar bom, tudo isso que a gente falou. Às vezes tem um acompanhamento psicológico também. Tá? Sim, é importante. E não só para o atleta nessa questão de mentalidade, né, Rô? Que a gente percebe agora as pessoas cada vez mais foram trabalhar home office, trabalhando, né, mais isoladas ali e com uma alta demanda de atividades no seu dia a dia. Então, é muito comum as pessoas falarem, porque eu tô sem concentração, sem foco. Então, precisa realmente estar tudo muito bem suplementado para que as pessoas consigam dar conta da jornada do dia a dia mesmo, né? Sim, sim. Não só mesmo para os atletas. Okay. Não somente para os atletas, né? Sim. A maioria, 99% do público que passa comigo é não atleta. Sim. E assim, já tem uma melhoria absurda, tanto que não pode ficar sem os manipulados, sem a suplementação. Então, se você está iniciando aí como atleta e ainda não passou, é muito importante fazer o acompanhamento com um profissional médico. Né, de preferência. Rô, e uma outra questão também que caiu bastante na caixinha, né? O pessoal ainda falando da questão da Covid, nessa questão de memória mesmo, de foco. O que você dá, assim, de dica? Não com a suplementação, que as pessoas possam complementar para melhorar foco e concentração. O principal hoje não é... A gente já sabe, tá? Isso está bem elucidado. Vamos escovar o dente com a mão oposta, se ensaboa com a outra mão, fica no escuro, joguinhos, né, sudoku, teste, caça-palavras, etc. Fazer atividades diferentes do cotidiano ali. São bons, tá? Mas o principal hoje é a atividade física. Sim. O principal é a musculação. Um monte de estudo evidenciando musculação como melhora, tá? Uma prevenção de demência, Parkinson, Alzheimer, risco de queda, melhora da memória, do foco, Sim. que trouxe muita queda com o Covid. Porque o Covid ele traz um negócio chamado fadiga mitocondrial. Que, né, as mitocôndrias dentro da célula são as usinas de energia do corpo. É como se elas ficassem meio fadigadas. Sim. E isso piora a concentração, o foco. Leva uma piora aí da pessoa achar que piorou a memória também. E aí dá para passar suplementação envolvendo.
Mas a parte de buscar essa melhora da qualidade física, fazer uma atividade física regularmente, etc., é o principal. Sim. Perguntaram também, o doutor teve Covid? Peguei Covid em janeiro de 2021. E como foi? Eu fui de boa, né? Eu peguei aquela cepa mais grave, tá? Mas aquela cepa que você ainda ficava 2 semanas isolado, Sim. etc. Mas eu tomei tanto medicamento, na verdade eu comecei a tomar sem saber o que era. Por quê? Se eu já fazia uma medicina preventiva, né? Uma medicina preventiva é o que eu faço agora, tá? Mas um tratamento preventivo, que ficou muito conflituoso uma época, com um monte de médico, passa, não passa, funciona, não funciona. Protocolos, né? Protocolos, não funciona isso aí. Mas tá, não funciona isso aí, mas dipirona e loratadina também. Pelo que eu saiba, não funciona. Tanto que foi aplicado como, né, tratamento. Como tratamento. Agora passar remédio de verme, etc, não pode. Mas passar loratadina podia. Tratar a base. Né? E aí, eu sem saber que era Covid, porque o exame demorava ainda pra sair, não era um exame que... Rápido igual como agora. Então demorava, sei lá, 48 horas pra ter o resultado. Falei, eu vou tomar 48 horas. Sim. Se não for, eu suspendo. Né? Se for, continua. Okay. Continuei tomando. Né? Em 2 dias já estava melhor, mas tomei aí 5, 6 dias de medicamento. E eu sou totalmente a favor do tratamento precoce. Tá? Sim. Digamos que não funciona. Então a pessoa tomou 5, 6 dias de remédio que não funciona. Tem um monte de gente tomando 50, 60 anos de remédio que não funciona e tomando 30, 50, 60, 70 anos. Agora não pode tomar 5 dias de um medicamento? Sim. Às vezes é a mudança entre você sobreviver ou não. Então eu prefiro arriscar. Com certeza. A minha cabeça era, se funciona ou não funciona, vamos lá que eu vou testar em mim. Sim. Inclusive não testei só em mim não, testei em centenas de pessoas e eu não acho que funciona não, tenho certeza. Sim. E a gente viu também, né, diante de todo esse cenário, que inúmeras mortes, né, e a gente sabe que não é o Covid em si que veio, né, a trazer todos esses óbitos. Foram as doenças que as pessoas já tinham ali instaladas que vieram a se agravar, né? Então, eu falo para as pessoas, é só porque eu como saudável, porque eu passo no médico, eu não vou ter o Covid? Sim, você vai ter o Covid. Mas é a forma em como o seu organismo está. Né? O principal é a própria resposta imunológica da pessoa. Hora que teve aquele lockdown, fica em casa, e a pessoa... Imagina só que ela tinha uma rotina de treinar regularmente, fazer dieta, ter um sono de qualidade, ter um convívio social também, que isso é muito bom para a parte psicológica, para a psique, que estando boa, inclusive melhora a imunidade. Isso já né, também já é bem sabido aí. E aí a pessoa passa a ficar em casa. Convívio, não tem mais. Zero. iFood, rede social. Tá com medo de ir pra academia treinar também. Então, se essa pessoa que tinha toda essa rotina pegasse Covid, e essa mesma pessoa que passou a ficar dessa maneira, que ganhou peso, engordou, ficou mais ansiosa, o sono piorou, pegou Covid também, qual que vai responder melhor? Né? É uma questão de lógica aí, sim. Mas a pessoa não se questionou disso. Então as pessoas falaram muito só de vacina, esqueceram do sol, esqueceram da vitamina D, esqueceram do convívio, esqueceram do mental, esqueceram da atividade física, da dieta, de muita coisa que não foi falada nesses 3 anos aí de pandemia. Né? Que a gente sempre fala, às vezes a pessoa não está doente, a pessoa não vê a luz do sol, a pessoa não come não come uma fruta, não toma água direito, né? Então ela tá com falta ali de estruturar essa base de nutrientes. E Rô, hoje, qual é assim a patologia que mais chega para você no seu atendimento, na sua prática clínica? Porque está sendo mais comum entre as pessoas. O mais comum, que já era de se esperar, mesmo antes da pandemia, é a ansiedade. É o mal do século. O mal do século é a ansiedade. E você percebe na sua prática clínica a melhora desses pacientes após a atuação, né, de toda essa adequação de vitaminas? Melhora muito. Totalmente. Sim. E assim, às vezes não melhora tanto da pessoa continuar sendo ansiosa, porque ela também tem crença e paradigma quanto a isso. Então, você é ansiosa? Já criou isso, tá? Então, tem essa parte também, mas a questão de ter uma ansiedade muito mais controlada, de não ter uma síndrome do pânico, não ir para um estado mais depressivo, uma ansiedade controlada, é uma melhora, assim, absurda. Nessa questão de ansiedade, né, você tem uma formação em coach também.
Sim, E você atua com isso na sua prática clínica. também. Eu fiz dois cursos, na verdade eu fiz mais. Eu fiz o PSC, Professional Self Coach, eu fiz o Desperte Seu Poder, lá o DSP, do José Roberto Marques, e fiz um outro de Experience Coach também. Então eu fiz 3 cursos e às vezes eu fico me enfiando Sim, nessas porque mentorias é o aí. que eu falo, não é a gente entender apenas, né, de valores de referência de exames, a gente entender além disso, as emoções. Estamos cada vez mais acometidas pelas emoções, seja elas boas ou ruins, né, e a gente realmente precisa para poder orientar as pessoas. Sim, ajuda bastante. Sim. Como profissional, o que você visualiza como uma meta ainda que você quer atingir? A meta para atingir agora, como o consultório está muito cheio, está bem cheio, então essa meta já ficou para o passado. A meta que eu quero agora para o futuro é mais pessoas que não passem comigo, que não tenham, passaram na consulta, mas que tenham a orientação que eu possa vir a trazer por meio de podcast, ou algum evento, ou uma mentoria, ou um curso que eu venha fazer. É mais essa ideia que agora eu estou tentando buscar escalonar Sim. a trazer essa visão para mais pessoas. Impactar mais vidas Impactar mais através vidas. do seu Porque trabalho. o meu trabalho é limitado, eu consigo atender 10, no máximo 15 Sim. pacientes por dia. Imagina que num vídeo 1.500 pessoas possam estar vendo. Então você consegue, né, tá ajudando aí, beneficiando, né, e trazendo essa mensagem com maior impacto para mais pessoas. E beneficiando mais pessoas também. Sim. E diante de todo esse cenário que a gente vive, e em algum momento você se sentiu desmotivado, sem força para realmente conseguir seguir nesse propósito que você tem? Não. Mesmo A cabeça tá assim. boa, vai que vai. Vamos que vamos, né? Às vezes você se sente meio desmotivado, por isso que a motivação não é algo que você. Eu tenho que estar motivado para certa coisa. Dependa dela. Motivado, você vai estar o dia ou outro. Às vezes você não vai querer ir na academia, mas você tem que ir. Sim. Então você tem que ser disciplinado. Tem pra que ter tudo, né? um self-talk positivo. Tem gente aí que tem um diabinho na cabeça. Sim. Né? Você tem que mudar essas coisas. Tem um autor que eu gosto de assistir, chama Neville Goddard. Também é bom para vocês assistirem no YouTube. Essa parte de coach, essa parte, né, mental aí. A mente funcionando bem já é também... E é bem aquele caso, né, Rô? Diga com quem tu andas, que direi com quem tu és, e tem né? também Porque esse caso, se você está disposto a buscar a melhora para você, se você tá ali querendo, né, ter hábitos mais saudáveis, comer mais saudável, você não vai ficar indo pra lanchonete, tomar Coca-Cola, comer McDonald's com as pessoas. Exato. Né? Você não vai ficar dormindo até 10, 11 horas da manhã, você vai levantar mais cedo e fazer uma atividade. Então você tem que começar a buscar também ali no seu cenário hábitos, né, com as pessoas também. Sim. Mais saudáveis. Só de acordar cedo, né, você já ganha o dia. Com certeza. Imagina uma pessoa que quer render bastante, mas troca a noite pelo dia. E muita gente fala isso pra mim, doutor, eu sou noturno, etc. Na verdade, não. Você é diurno. Né? 200 mil anos do seu corpo, tá? Desde quando a gente tem mais de 200 mil anos. Se você pegar aí desde a época pré-histórica, de Homo sapiens, etc. A evolução nossa é a parte de caçar de dia e dormir à noite. Descansar à noite. E era caçar e às vezes não achar o alimento. Tá? Então tinha elevação de cortisol, um monte de coisa. Andava 30, 40 quilômetros por dia. Não era tão fácil. Vou pedir uma comida, chega aqui na frente da minha casa. Não preciso nem levantar, né? Ou supermercado em cada esquina, uma conveniência em cada esquina. Sim. Então essa facilidade trouxe comodidade, comodismo, que nos deixou mais fraco. Sim. Tá? Nos deixou mais fracos fisicamente e mentalmente também. Mentalmente, com certeza, né? Hoje, se você puder deixar realmente uma frase de impacto para que as pessoas possam virar essa chave, estampar num outdoor, o que você diria para as pessoas, Rô? Se você quer algo que você nunca teve, você deve estar disposto a fazer algo que você nunca fez. Então você tem que estar disposto a mudar a chave aí, mudar os seus hábitos, a sua rotina do dia a dia, o seu sono, o seu convívio. Às vezes você está relacionando com pessoas aí que estão te levando só pro álcool, né? Sim.
E realmente ter atitude, né? Porque ninguém vai fazer por você. Sim. Você tem que ir lá e assumir atitude para ter esse 1% todos os dias. E vai né? fazendo de pouco em pouco que vai melhorando. Não precisa mudar drasticamente. É Você não 1%. precisa mudar da água para o vinho. Vai mudando esse 1% que você vai ter um baita resultado. E é o que eu falo. Recomece quantas vezes precisar. Mas não desista. Né? Eu sempre falo isso todos os dias na minha prática clínica. Rô, onde as pessoas te encontram hoje? Hoje eu estou em atendimento somente em Alphaville, tá? Ou Presencial. online, presencial somente em Alphaville, ou online, na clínica For Health. Alphaville e Barueri. Barueri. Ok. Na rede social, onde as pessoas te encontram? Dr. Rodrigo De Carli, Muito bem. Instagram. Muito bem. Rô, muito obrigada por aceitar esse convite, estar aqui, vindo transbordar todo esse conhecimento, todas essas informações que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor na vida de muitas pessoas, né? Quero agradecer a audiência de todo mundo, lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, compartilha, né? Toda segunda-feira tem um vídeo novo, um convidado especial aqui essa semana. E esse foi mais um episódio do Equilíbrio Cast. Hoje nós estivemos aqui com o Dr. Rodrigo De Carli. Muito obrigada. Obrigado a todos, pessoal. E fica aí também o apoio aí para o Equilíbrio Cast. Tá trazendo bastante convidado especial, trazendo bastante conteúdo aí enriquecedor para a melhora da sua saúde. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis que você queira também, que tem esse Sim, não importa que uma fase da visão sua fora vida da caixa, você está. A gente está aqui disposto a te ajudar a realmente melhorar. É isso aí. E não viver mais somente numa referência. Trazer valores ideais para sua vida. Isso aí. Muito obrigada e até o próximo episódio.